Aula número 135. Verbos irregulares da segunda conjugação. Mocidade e morte, Castro Alves. Eu quero viver, beber perfume na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares, no seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde à sombra fresca das palmeiras erguidas. Mas uma voz responde-me sombria: terás o sono sob a lájea fria. Morrer, quando esse mundo é um paraíso e a alma um cisne de douradas plumas. Não, o seio da amante é um lago virgem, quero boiar à tona das espumas. Vem, formosa mulher, camélia pálida, que banharam de pranto as alvoradas. Minha alma é uma borboleta que espaneja o pó das asas lúcidas douradas. E a mesma voz repete-me terrível, com gargalhada sarcástica: impossível. Eu sinto em mim o borbulhar do gênio. Vejo além um futuro radiante. Avante, brada-me o talento na alma e o eco ao longe repete: avante, o futuro, o futuro. No seu seio, entre louros e bênção, dorme a glória. Após o nome do universo na alma, um nome escrito no panteão da história. Adeus, pálida amante dos meus amores e sonhos. Adeus, vida. Adeus, glória. Adeus, amor, anelos. Escuta, minha irmã, cuidadosa enxuga os prantos de seu pai nos teus cabelos. Fora louca esperar, fria rajada, sinto que o viver me extingue a lâmpada. Resta-me agora para o futuro a terra. Por glória, nada. Por amor, acampa. Adeus. Arrasta-me uma sombria voz. Já me foge a razão na noite fria. Castro Alves. Mocidade e morte, Castro Alves. Eu vou colocar a primeira estrofe, a primeira oitava aqui no vídeo. O poema é composto de 1, 2, 3, 4 oitavas, com o respectivo refrão. Para entender um pouco melhor a poesia de Castro Alves, eu preciso falar alguns aspectos da sua biografia. Nasceu em 1847 e morreu em 1871. Viveu então 24 anos. Uma caçada no Brás com os amigos, lá em São Paulo, enquanto fazia a faculdade de Direito de São Francisco, um acidente lhe provocou um ferimento no pé esquerdo. Ferimento grave no pé esquerdo. Transportar Castro Alves para o Rio de Janeiro, onde havia uma equipe mais adequada para a sua saúde, piorou a situação, que adveio uma tuberculose. Da tuberculose, a amputação do pé esquerdo. Então vai para Bahia,
onde espera o derradeiro instante, sua morte, com 24 anos de idade. No auge da sua poesia, nós ficamos imaginando, como professor, o que seria um poeta desse vivendo 80 anos. O que seria, o que escreveria esse homem morrendo aos 80 anos? No entanto, uma vida de adolescente, não mais do que 6 ou 7 anos, constrói uma verdadeira arquitetura poética. É o poeta social, é o poeta que imita Victor Hugo. Sua poesia é hugoana, ou seja, é poesia para ser declamada, é poesia comício, é poesia social, é poesia política, é poesia revolucionária. Lembram do navio negreiro? Auriverde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança, tu, que da liberdade após a guerra fosse hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz, que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas como um íris, um pélago profundo, mas a infâmia demais da etérea praga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta de teus mares. Esse é o Castro Alves, político, social, revolucionário, nunca perdeu o ideal da pátria, o ideal da liberdade e o ideal de que todos nascemos iguais. Para entender essa poesia que eu acabo de ler, Mocidade e Morte, foi bom entender o seguinte: sabia Castro Alves que ia morrer quando chega à Bahia. Aliás, o final de sua vida, ele pede para que uma cadeira se aproxime à janela onde ele está repousando, que ele queria contemplar o sol ainda, contemplar a paisagem exterior. E nessa situação, ele falece tranquilamente, aceitando a sua morte, tranquilo, e deixando para nós uma arquitetura fabulosa de poemas majestosos. Vamos ao poema dele. A primeira estrofe, a primeira oitava, ele está então idealista com a mocidade, com a vida e com a mulher virgem, a mulher de seu ideal, a amante. Então ouça: oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar. Adejar é mover as asas, mantendo-se o equilíbrio no espaço. Então, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vida na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante vou dormir à tarde à sombra fresca das palmeiras erguidas. Ou da palmeira erguida. Metaforicamente, invoca um árabe que repousa sobre uma palmeira erguida, então uma vida exótica, uma vida cheia de harmonia, que é o futuro que ele espera, uma vida de amores, de tranquilidade, e exótico, como é exótico um árabe repousando após o serviço, após suas tarefas, à sombra de uma palmeira. Mas o problema é que existe no poema um interlocutor. Existe alguém que participa do poema no seu refrão e diz: mas uma voz responde-me sombria. 2 pontos, que voz é essa? Que lhe dará? Que dirá essa voz? Terás o sono sob a lágia
fria. Ou seja, jovem, tudo que você está sonhando ficará repousado numa laje fria, numa tumba. Ele retoma a segunda oitava, onde predomina o amor sensual, está tentando negar um pouquinho o destino previsto por esse interlocutor que está ao lado, e numa vontade de amor sensual, de vida, ele retoma. Morrer, quando esse mundo é um paraíso e a alma um cisne de douradas plumas? Não, o seio da amante é um lago virgem. Quero boiar à tona das espumas. Vem, formosa mulher, camélia, ou seja, uma flor dessa árvore, dessa árvore chamada camélia. Vem, pálida camélia, que banharam de pranto as alvoradas. Minha alma é a borboleta que espaneja, afasta o pó das asas lúcidas douradas. Ainda há uma esperança. O que dirá a voz do destino? O que dirão os deuses agora? E a mesma voz repete-me terrível, com gargalhar sarcástico: impossível. Volta ele na terceira oitava. Já que é impossível, ele fica imaginando o que seria o futuro dele. Como seria o Castro Alves, não com 24 anos agora que morre, mas com 34 anos. O que seria Castro Alves? Ele faz uma previsão do que ele seria se tudo fosse diferente. Sinto em mim o borbulhar do gênio. Vejo além um futuro radiante. Avante, brada-me o talento da alma. E um eco ao longe me repete: avante! O futuro, no seu seio entre os louros e bênção dorme a glória. Após o nome do universo na alma, um nome escrito no panteão da história. Panteão, se em Roma os deuses habitavam, panteão atualmente é um edifício em qualquer país onde repousam as cinzas dos homens ilustres que morreram. Então, isso é que ele prevê em seu futuro, um panteão na história. Não há resposta do interlocutor, ou do destino, ou dos deuses, já que a última foi impossível. Então ele fecha. Adeus, então, a sua decepção. Adeus, pálida amante dos meus sonhos. Adeus, vida. Adeus, glória. Amor. Anelos. Anelos é um desejo veemente, uma aspiração, uma ânsia. Anelos. Escuta, minha irmã, cuidadosa, enxuga os prantos de meu pai nos teus cabelos. Fora louco esperar, fria rajada, sinto que o viver me extingue a lâmpada, de lâmpada, ou seja, levar vantagens, ter êxito, brilhar. Então, sinto que o viver me extingue a lâmpada, resta-me agora para o futuro a terra, para a glória nada, por amor acampa o túmulo. Adeus, arrasta-me uma voz sombria, já me foge a razão na noite fria. E a voz ainda lhe responde no final: adeus. E ele: já me foge a razão na noite fria. A aula de hoje se refere a alguns verbos irregulares da segunda conjugação. Basta ouvir o professor, ouça o professor, porque é comum os exames de vestibulares exigirem o conhecimento de alguns verbos irregulares que nós conhecemos pela prática, que
que constantemente são solicitados nos exames seletivos. Um deles que sempre aparece é o verbo aprazer. Como que eu conjugo esse verbo? Se eu fosse dar os tempos primitivos, então é fácil a conjugação. Aprazer é o infinito, presente do indicativo, eu aprazo, tu aprazes, ele apraz, nós aprazemos, vós aprazeis, eles aprazem. Mas o perfeito que é o problema, o passado perfeito, que é um tempo primitivo, eu aprouve, tu aproveste, ele aprouve, nós aprovemos, vós aprovestes, eles aprouveram. Então, observa, desse eu aprouve, saiu mais que perfeito. Eu aprovera. Sai o presente do subjuntivo. Se eu aprovesse, aliás, sai o imperfeito do subjuntivo. Se eu aprovesse. Sai o futuro do subjuntivo. Quando eu aprouver, do verbo aprazer. O verbo comprazer, que é derivado dele, é normal. O verbo comprazer é um verbo normal. Você conjuga-se normalmente. Eu comprazo, tu comprases, ele compraz, comprazemos, comprazeis, comprazes. E lá no passado, eles comprazeram. É um verbo normal. Junto com o verbo comprazer, o jazer é um verbo também normal, colega do comprazer. Jazo, jazeram. Normal. Então ficamos da seguinte maneira. O verbo aprazer faz no passado perfeito. Aprouve, aproveram, daí a derivação. Se eu aprovesse, quando eu aprover, e eu aprovera. E o verbo comprazer é normal. Quando eu comprazer, se eu comprazesse. Já aprendemos. Mais uma observação, se quiser, o verbo prazer só se conjuga na terceira pessoa. Praz-me, né, a tua volta. Praz-me, quer dizer, me dá prazer. Praz-me. E se for no passado, segue o seu colega a prazer. Prouve que ele voltasse cedo. Não é difícil. Verbo caber. Tempos primitivos do verbo caber. Caber. Cabes tu. Eu caibo. Cabes tu. Cabei vós. E couberam. Então, duas irregularidades é importante. Eu caibo, que vai provocar o presente do subjuntivo. Que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba. Couberam, no passado, vai dar. Eu coubera, se eu coubesse e quando eu couber. Simples. O verbo fazer. Todos nós conhecemos o verbo fazer. Tempos primitivos dele. Fazer, faço, fazes, fazeis e fizeram. Então, se eu faço, que eu faça, que tu faças, que ele faça, no presente do subjuntivo. Se é fizeram no passado, quando eu fizer. E se eu fizesse. Poucos de nós erramos o verbo fazer. O que nós erramos, às vezes, são os derivados do verbo fazer. Então, segue o verbo fazer, contrafazer, desfazer, liquefazer, perfazer, rarefazer e satisfazer. Então me corrija essa frase, por favor, me corrija. Só é possível quando a reta satisfazer as condições do plano. Está errada. Corrija comigo. Só é possível quando a reta satisfizer as condições do plano. Então, esse verbo satisfazer segue a origem de que é derivado. Vamos tomar um outro exemplo do verbo contrafazer. Eles contrafizeram. E não eles contrafazeram. Contrafizeram.
segue o verbo fazer. O verbo querer. Também não há dificuldades. Todos nós conhecemos os tempos primitivos dele. Querer, eu quero, tu queres, ele quer. Queremos, quereis, querem. E o passado, eu quis. E eles quiseram. A particularidade aí é que o requerer é derivado do querer, mas não o segue. Eu requeiro. E no passado não é eles requiseram, eles requereram. É um verbo normal, com essa única variedade do i no presente do indicativo primeira pessoa. Então vamos ver. Requerer, eu requeiro. Tu requeres, ele requer. Presente subjuntivo, que eu requeira, vai aparecer o i, porque o presente subjuntivo é derivado da primeira pessoa do presente do indicativo. Aula passada vimos isso. Então, eu requeiro, que eu requeira. Agora, eles requereram. Então, se eu requisesse, e quando eu se eu requisesse, errado. Se eu requeresse. Quando eu requiser, errado. Quando eu requerer. O verbo ver. Outro verbo que causa complicação, não propriamente nele, mas nos derivados dele. Primeiramente, vamos ver o verbo ver. Presente no indicativo. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Eu vejo, primeira pessoa, dá origem ao presente subjuntivo, que eu veja, que tu vejas. Agora vamos jogar o verbo no passado, para buscar um tempo primitivo. Ontem eu vi. Tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Eles viram. Então, mais que perfeito do verbo ver, eu vira. Imperfeito do subjuntivo, se eu visse. E futuro do subjuntivo, quando eu vir. Quando eu vir que a situação é confusa, vou-me embora. Quando eu vir. Mas o problema é que o engano se faz nos derivados do verbo ver, que são eles entrever, antever, prever e rever. Corrija essa frase para mim. Quando você prever que será lesado, não assina o contrato. Corrija comigo? Quando você previr que será lesado, não assina o contrato. Veja o verbo rever e corrige para mim. Se eu revesse minha irmã, diria, corrija comigo, se eu revisse. Mais uma. Quando eu rever minha namorada, sentirei tanta alegria. Vamos corrigir? Quando eu revir minha namorada, sentirei tanta alegria. Já ministrei aulas, fiz vídeos da língua portuguesa, literatura portuguesa e brasileira, desde o trovadorismo até o modernismo. Todas essas aulas já estão no vídeo. Da aula 1 até a aula número 82 é literatura portuguesa e a brasileira. A aula de número 82 para frente, 83, etc., até a número 135, que é de hoje, estamos falando sobre gramática da língua portuguesa. Eu estou divulgando o idioma nacional. Eu estou permitindo ao aluno que vai prestar vestibular que tenha um elemento também, outro elemento, além dos seus livros, além dos seus professores, que tenha uma outra informação também para o seu vestibular. Então eu vou pedir que se inscrevam no meu canal. Isso me anima, isso me dá coragem para que eu continue produzindo vídeo para o conhecimento da nossa língua, dando a minha experiência de professor para os seus alunos. Inscrevam no meu canal,
É importante que você se inscreva e que você também participe. Faça seu comentário. Para que o professor fique animado e consciente de que ele está sendo útil à comunidade. Na abertura desta aula falei sobre Castro Alves, imenso, sublime, elevado. Cruz e Souza também tem o seu poema despedindo-se da vida, tal qual a de Castro Alves, o mesmo tema de Castro Alves. Lembremos que Cruz e Souza, um poeta preto, um dos maiores poetas da língua portuguesa, sem dúvida nenhuma, um dos melhores poetas simbolistas do mundo, filho de escravos, galgou a posição de ser até nomeado promotor público em Santa Catarina, não tomou posse por preconceito racial da população que se revoltou contra a sua nomeação. E ele, sufocado, rejeitado, escreve um dos seus últimos poemas, talvez o último. Ouça Cruz e Souza e compare-o a Castro Alves. Fecha os olhos e morre calmamente. Morre sereno do dever cumprido. Nem um mais leve gemido traia sequer o teu sentir latente. Morre com alma leal, clarividente, da crença errando no vergel florido, e o pensamento pelos céus bramindo vai abrindo sacrário por sacrário do teu templo imaginário na hora glacial da negra morte imensa. Dorme com teu dever, na alta confiança de quem triunfou e sabe que descansa desdenhando toda recompensa. O ser que é ser transforma tudo em flores e, para ironizar as próprias dores, canta por sobre as águas do dilúvio. A minha pátria é a língua portuguesa.